let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's Questão 11. Trabalhando 6 horas por dia, 8 diagramadores paginaram 3/8 de um livro em 5 dias. Para terminar a paginação desse livro, olha só, para terminar faltam quantos? Se eu já fiz 3/8, faltam quantos? 5/8, beleza? Vamos escrever aqui, ó, as grandezas que eu tenho. Horas por dia, tenho diagramadores, tenho páginas e tenho a grandeza dias. O enunciado fala aqui, trabalhando 6 horas por dia, 8 diagramadores fizeram 3/8 do trabalho em 5 dias. Aí a questão fala, ó, para terminar a paginação desse livro, então, para terminar faltam 5/8, para chegar ao inteiro aí. Trabalhando com 3 diagramadores a menos, se eu tinha 8 menos 3, o trabalho restante foram feitos por 5 diagramadores. Reduziu-se o tempo de trabalho diário em 1 hora, então esse trabalho que era 6 horas diárias passou a ser 5, né? Diminuiu 1 hora, 5 horas, né? Mantendo a mesma proporção, se necessário mais, quantos dias aqui? Ó? X dias. Então, vou fazer agora a leitura para ver quais grandezas são inversas ou diretamente proporcionais. Olha só. Trabalhando 6 horas por dia, fiz o meu serviço em 5 dias. Trabalhando, se eu tenho menos hora trabalhada, eu vou gastar mais tempo. Menos, mais. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, sinal de menos para indicar que em relação a essa grandeza, ela é inversamente proporcional, beleza? Ah, Sandra, eu gosto de colocar seta, fique à vontade, faça da maneira como você aprendeu. Eu gosto de colocar mais ou menos, ou até escrever direto, botar o D de direta e o I de inversa. Seta fica à vontade, não tem problema. Ó, com 8 diagramadores, né, eu fiz o serviço em 5 dias. Se eu tenho menos pessoas, eu vou gastar mais tempo, menos e mais. Já sei que é inverso, tá? Com 3/8 do livro eu fiz em 5 dias. Se eu tenho mais páginas para fazer, eu vou gastar mais tempo, então mais. Tá? Então aqui, vou colocar mais. Ó, o que estiver o mesmo sinal é direto. O que tiver sinais contrários, inverso. Então, vou começar pela grandeza, que eu quero achar. 5 está para x. Assim como aqui é inverso, vou inverter. Ó, 5 está para 6 vezes. Aqui é inverso em relação à grandeza diz. Então, vou inverter. 5 está para 8 vezes só. Aqui é direta, eu vou escrever da maneira que está. 3/8 sobre 5/8. Beleza? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu já posso vir cortando, ó, vou cortar esse 5 com esse 5 aqui. Então, estou ficando com o seguinte, ó, 1 está para x, assim como 1 está para 6, vezes 5 está para 8, vezes divisão de fração. Vou repetir a primeira, que é 3/8, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui eu tenho 5/8, vai ficar 8/5. Lembrando que você pode sair multiplicando tudo, eu gosto de simplificar. Eu posso simplificar por 5 vai dar 1, por 5 vai dar 1, por 8 dá 1, por 8 dá 1, por 3 dá 1, por 3 dá 2. Então está ficando o seguinte, ó. 1 está para x, assim como aqui em cima só sobrou 1, então 1, aqui ó, 2 vezes 8, 16. 16. Multiplicando cruzado, x vezes 1, x. 16 vezes 1, 16. Então 16 dias aí, gabarito letra C. E o gabarito aí procede, tá? Gabarito letra C
Acaba de aí procede. Deixa eu marcar aqui. Vamos fazer a próxima aí. Questão 12. No triângulo ABC, retângulo em A. Então, já vou desenhar ele aqui assim. Ó. Triângulo ABC, retângulo em A. Deixa eu só voltar aqui. Ele é retângulo aqui em A. Seja D a projeção de A sobre BC. Então, ou seja, esse D que ele projeta aí sobre BC vai formar a altura desse triângulo retângulo relativo à hipotenusa. Essa altura é relativa à hipotenusa. Ó, aqui eu tenho o vértice A. Aqui eu tenho o vértice B, C e aqui D. Aí ele fala o seguinte, né? Sabemos que o segmento BD, esse segmento aqui vale x centímetro, né? Mede x centímetro, em que o ângulo DAC mede θ graus, então aqui vale θ. Então a área do triângulo ABC vale, então ele quer a área do triângulo retângulo ABC. Então olha só, a área dele, vou colocar aqui, ó, a área do triângulo ABC, ela vai ser base, né, vezes altura. A base vai de B até C, vezes a altura que é AD. Tudo isso sobre 2. Legal. Eu não tenho altura e também só tenho uma parte da base que é x. Beleza? Preciso achar esse pedaço para eu vou ter essa base toda e achar essa altura aqui. Tranquilo? Agora vamos dar uma trabalhada aí. Ó, fazer o seguinte. Ó, isso aqui é θ 90. Aqui eu posso chamar de 90 menos θ, eu vou chamar de alfa. Tá? Para você ver o seguinte, ó, esse triângulo aqui, ó, olha só, θ mais alfa não dá 90 graus? Tá, esse aqui eu tenho θ, falta quanto para chegar a 90 aqui então, ó, alfa, aqui ó, 90 graus é alfa mais θ, então aqui é alfa. Então esse triângulo aqui são triângulos semelhantes, esse aqui é alfa, 90, aqui é θ também, então são triângulos tudo semelhantes. Posso trabalhar com semelhança, posso trabalhar com seno, cosseno e tangente. Vou trabalhar com seno, cosseno e tangente, beleza? Vou achar essa altura aqui. Aonde? No triângulo. Então, aqui, nosso primeiro passo aqui na questão. Primeiro passo. Eu vou trabalhar com um triângulo BAD. Esse triângulo aqui. Eu tenho o seguinte, ó. Vou trabalhar com tangente de θ. Tangente de θ. Tangente de θ. Vai ser cateto oposto, que é de D até A, que eu vou chamar aqui de H, tá? H ali. Altura relativa à hipotenusa, né? H. E cateto adjacente X. Beleza. Então, multiplicando cruzado, a altura, que é de A até D, a altura, ele vale X vezes tangente de θ. Beleza. Então, essa parte aqui eu tenho x vezes tangente de θ. Beleza? Para o nosso segundo passo, eu vou vir para o triângulo CDA. Beleza? E aqui eu vou fazer tangente novamente. Tangente de θ. Tangente de θ vai ser igual cateto oposto a θ, de D até C, CD, ou DC. E adjacente a θ, H. Mas quem é H mesmo? X tangente de beta. X tangente de θ, perdão. X tangente de θ. Multiplicando cruzado, DC está valendo
teta vezes tangente de teta vezes tangente de teta, tangente ao quadrado de teta. Então, x vezes tangente ao quadrado de teta. Beleza. Esse cara aqui eu já tenho. Esse cara eu tenho. Ele vale x tangente de teta. Eu não tenho quem, Sandro? Eu não tenho. Aqui, ó, nosso terceiro passo, vou te mostrar o seguinte. Eu preciso achar BC. Só que BC, ele é BD mais DC. Quanto vale BD? BD vale x. Mais quanto vale DC? X mais tangente ao quadrado de teta. Posso colocar o x em evidência. Então, BC está ficando x que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de teta. Beleza. Vou substituir aqui agora, para você ver um detalhe. A área do triângulo ABC está ficando x que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de teta vezes x tangente de teta. Tudo isso sobre 2. Tudo isso aqui está sobre 2. Beleza? Tudo isso sobre 2. Eu tenho o seguinte, ó. O triângulo, a área do triângulo ABC está ficando x vezes x ao quadrado. Se você olhar em todas as opções, tem um x ao quadrado. Sobre 2 aqui, ó. Sobre 2. O autor preferiu deixar assim. Tangente de teta eu tenho. Agora, olha só, a gente vai focar nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Aqui, tá vendo? Esse cara, existe uma relação métrica, né, trigonométrica, perdão, que você viu lá nas aulas de trigonometria. Ó. Esse cara aqui, se você olhar, ele é secante ao quadrado de teta. 1 mais tangente ao quadrado de teta é igual a secante ao quadrado de teta. Se você não viu isso, se você não sabe isso, ó, vou escrever aqui para você, já vou meter o gabarito. E por que esse cara é secante ao quadrado? Isso aqui é secante ao quadrado de teta vezes tangente de teta, tá? Essa tangente aqui está aqui. E essa relação aqui é secante ao quadrado de teta. Então já temos a opção, o gabarito é a letra B, tá? O gabarito é a letra B. Porém, Sandro, eu fiquei na dúvida, por que esse cara aqui é secante ao quadrado de teta? Duas maneiras de você perceber isso. Uma delas é a seguinte, olha só. Vou apagar isso aqui, preciso de espaço, só para mostrar. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é de grande valia fazer isso, tá? Para quem não decorou, olha o que o cara podia fazer rapidamente na questão. Ele ficou com isso aqui. Mas esse aqui era um impasse. Ó, opa, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Ó, 1 mais tangente ao quadrado de teta. O que é tangente? Seno sobre cosseno. Então vai ficar seno ao quadrado seno ao quadrado de teta sobre cosseno ao quadrado de teta. Eu vou conservar aqui o cosseno ao quadrado de teta e fazer aqui, ó, 1 vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado de teta. Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a relação fundamental da trigonometria, que vale 1. Tá? Sobre cosseno ao quadrado de teta. Quem é o inverso do cosseno? O inverso do cosseno é a secante. Se está ao quadrado, é secante ao quadrado de teta. Então, por isso que esse cara aqui é secante ao quadrado de teta. Se você não lembrou de fazer isso, você pode fazer assim também. Ó. Outra maneira de você fazer. Você tem um fundamental.
Aí você tinha 2. Daqui você tem 2 vertentes. É igual a 1. Se você dividir a equação toda pelo cosseno ao quadrado, ó, cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado vai dar 1. Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Olha só. Seno sobre cosseno não é tangente. Se ambos estão ao quadrado, é tangente ao quadrado. 1 dividido para cosseno, eu vou ficar 1 sobre cosseno. O que é o inverso do cosseno? Secante. Está ao quadrado, secante ao quadrado. Então, aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado. Beleza? Então, gabarito letra B. Ficou um pouquinho grande, mas era para provar que esse cara aqui é secante ao quadrado de θ. Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Questão 13. O valor de K para que a soma das raízes da equação do segundo grau, K menos 3, entre parênteses, vezes x ao quadrado, menos 4kx mais 1, seja igual ao seu produto. Então, olha só, cara. Vamos aqui, ó. Vamos aqui para uma nota, relembrando lá a equação do segundo grau, relações entre coeficientes, ou chamadas de relações de Girard. Eu tenho assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza? A soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, ele era menos b sobre a. E o produto das raízes, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Beleza? Para a nossa questão, aqui nós temos o seguinte, ó. Você tem, quem faz o papel de b, ó, menos 4k. Menos 4k é o b. Então, a soma das raízes está ficando menos 4k. E quem é o a? O a é o termo que acompanha x ao quadrado. K menos 3. Produto das raízes, c sobre a. Quem é c? 1. E quem é a? K menos 3. A questão fala que a soma é igual ao produto. Soma das raízes igual ao produto, né? Então ele fala pra gente, então vou igualar. Então aqui eu tenho menos vezes menos vai dar mais. Vou ficar com 4k sobre k menos 3. Isso é igual a 1 sobre k menos 3. Eu tenho uma igualdade entre duas razões, onde os denominadores são iguais. Eu posso cortar. Então eu fiquei com 4k igual a 1. Isso implica que k, passando 4 para o outro lado, é igual a 1 quarto. Gabarito letra C. Gabarito aí procede. Beleza? Gabarito C. 1 quarto. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 14. Fala o seguinte. Ao final de quanto tempo, então ele quer saber o tempo, né? Os juros produzidos por um certo capital, ou seja, 3/8 desse mesmo capital, ser empregado a taxa de 15% ao ano. Então, beleza, olha só. Vamos anotar aqui. Os dados aí, vou extrair os dados daqui, estão o seguinte. Capital é o próprio capital. Juros, 3/8 do capital. Tempo é o que eu quero saber. Só que ele quer tempo em meses. E a taxa de juros é de 15% ao ano. Beleza. Agora vamos para a questão. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza? Juros, 3/8 do capital. Capital, próprio capital. Taxa de 15% ao ano vezes o tempo. Ó, eu posso dar uma pequena simplificada aqui, ó. Por 4 dá 2, por 4 dá 25. Beleza. Então, olha só. Eu tenho C multiplicando desse lado e C multiplicando desse lado. Beleza? Então, posso cortar aqui, ó. Então, a questão está ficando assim, ó. 3 meios igual
Posso dar uma simplificada ainda, ó. Por 5 dá 3, por 5 dá 5, vezes t. Tranquilo? Aqui eu tenho, ó, posso cortar 3 e o 3, que vai ficar 1. Então eu tenho 1 está para 2, assim como t está para 5. Multiplicando cruzado, eu tenho que t, 2t, né? É igual a 5. T é igual a 5 meios, ou 2 anos e meio. Só que isso aqui está o ano, ele quer em meses. Um ano tem quantos meses? 12. Então vamos multiplicar isso aqui por 12. Beleza? Vou multiplicar por 12. Então, 12 dividido por 2, 6. Então eu vou ter 5 vezes 6. Logo, o tempo aí é de 30 meses. Tá? 30 meses aí. Então, gabarito letra C, né? Gabarito letra C, gabarito procede. Então, vamos para a próxima aí. Questão 15. Considere a parábola que representa a igualdade y igual a x ao quadrado mais bx mais c de eixo de simetria PV. Quando ele fala que isso aqui é o eixo de simetria, a distância de A até P é igual de P até C. Aqui é o vértice da parábola, então aqui eu teria o P aqui, x do vértice, e aqui eu teria y do vértice, x do vértice. Aqui seria o vértice da parábola. E o quadrado ABC indicado na figura abaixo, tá? Então, ABCD é um quadrado. Sabemos que os pontos A e B pertencem à parábola de eixo OX, e sendo V o ponto onde a parábola tangencia o segmento DC. O valor de delta, é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, olha só. Ele quer saber o valor de delta, e sabemos que esse delta vale b ao quadrado menos 4ac. O que você lembra de função quadrática? Esses dois caras, se ele pertence à parábola, eles são as raízes da função, ou seja, os zeros da função. São as raízes, quando eu igualar isso aqui a zero, né, vou ter uma equação de segundo grau, serão as raízes. E outro detalhe, se aqui é o vértice da parábola, tá vendo aqui o lado, ó, de P até V é igual de A até D. Então, o y do vértice é igual ao lado do quadrado. E como você calcula o y do vértice? O y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Tranquilo? Outra coisa, isso aqui é igual ao lado do quadrado. Tá? E outra coisa que você tem é o seguinte, ó, a diferença entre as raízes, ó, se eu pegar a variação aqui, ó, de A até B, que é B menos A, ou seja, aqui é a diferença das raízes. Então, teria x2 chamado de x2 menos x1. E nesse caso, essa diferença será positiva, porque aqui eu tenho uma maior raiz, aqui é a menor raiz. E a diferença das raízes, quando tem a maior menos a menor, é a raiz de delta sobre A. Beleza? Essa é a diferença das raízes aí pela relação entre coeficientes. E você observa o seguinte, ó, de A até B é lado do quadrado, de A até D é lado do quadrado. Isso implica que o y do vértice, que é menos delta sobre 4A, é igual a raiz de delta sobre A, porque é um quadrado, os lados são iguais. Aqui é a diferença das raízes e aqui é o y do vértice. Eles são iguais nessa questão. Tranquilo? Agora eu quero assumir com esse radical. Vou elevar ambos os lados da igualdade ao quadrado, para sumir com o radical ali, tá? Menos delta elevado ao quadrado, vai ficar delta ao quadrado. 4 elevado ao quadrado vai ficar com 16. A elevado ao quadrado, A. Beleza? A. Igual. Raiz de delta ao quadrado vai dar delta. E A elevado ao quadrado, A ao quadrado. E aqui eu esqueci de colocar o quadrado aqui, né? Ó, posso cortar A ao quadrado com A ao quadrado. Aqui eu tenho um delta ao quadrado, aqui eu tenho um delta. Dividindo por delta vai dar 1, dividindo por delta vai dar delta. Então eu fiquei com o seguinte detalhe. Delta está para 16, assim como 1 está para 1. Multiplicando o cruzado, delta vezes 1, delta. 16 vezes 1,
16. Então, delta igual a 16 é o que a questão queria, gabarito letra D, C, né? Perdão, gabarito letra C. O gabarito aí procede aí com a questão. Deixa eu marcar aqui, gabarito letra C. Tá? Então tá aí nosso primeiro simulado resolvido. Lá para quinta-feira teremos nosso segundo simulado. Você sempre está postando aí, beleza? Então até a próxima aí.